Mais um conteúdo, pessoal, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Acompanharam aí o Seleção da Sport TV, agora vamos aqui com o SBT Sports Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Sports. Se não é inscrito no canal, torcedor do Flamengo, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Flamengo. Antes eu quero saber um pouco da impressão do Vene nessa coletiva do José Boto. Não é novidade, quando um cara que trabalha com futebol, um agente, diz que não vai revelar, que vai esconder o jogo. Ah, lá na minha terra o segredo é a alma do negócio, mas aqui também é, né, Vene? Boa tarde, Vene. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, sobre essa entrevista coletiva, ele respondeu aquilo que ele foi questionado dentro da possibilidade. Eu entendo, eu não esperava que ele fosse chegar ali na frente das câmeras e falar: ah, a gente está fazendo isso, ah, a gente está propondo isso, ah, a gente fez uma proposta de tanto para tentar contratar o Juninho. É óbvio que dentro da possibilidade ele responde. Eu acho que ele poderia falar mais de planejamento, mas repito, depende muito das perguntas dos jornalistas. Algo que é importante a gente mencionar, que foi uma decisão do José Boto junto com a nova gestão do Flamengo, é voltar a divulgar a programação diária do Flamengo. Treino aberto à imprensa novamente, porque ele falou que isso vai ter. Entrevista coletiva novamente com os jogadores no Ninho do Urubu. José Boto já começou... E também com o treinador, no caso o Felipe Luiz. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso faz com que a relação com a imprensa melhore 100%. Então, parabéns ao José Boto e também ao Departamento de Comunicação e Marketing do Flamengo, porque isso aí não é uma decisão apenas do José Boto. Sobre a entrevista coletiva, eu repito, ele falou aquilo dentro da possibilidade, ele foi questionado e, obviamente, ele está certo. Ele não pode também sair revelando tudo o que acontece dentro do Flamengo. Mas cabe a nós, jornalistas, apurar e trazer aqui no programa também. Fabrício Bruno, vamos lá, Vene. Acabou a novela, pois tudo acertado, tá vendido, vai pro Cruzeiro. Ele se apresentou ontem, né? Ele se apresentou ontem, normalmente, é óbvio, ele não poderia faltar ao treino. Ele foi, entre aspas, contra a vontade dele, porque ele já queria ter resolvido a vida dele antes da data de ontem, que era a reapresentação no Flamengo. Mas está resolvido, fim da novela, o Flamengo aceitou a proposta final do Cruzeiro e a proposta final ficou em 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais à vista, em cash, pagando tudo ali naquele momento no ato da assinatura. E o Cruzeiro vai ficar com 100% dos direitos econômicos do atleta e também não tem bonificação. E aí muita gente vai questionar: ué, Vene, por que o Flamengo agora aceitou vender os 100%, não ficar com nem percentual e por apenas 7 milhões sem bonificação? Porque é como se você fosse comprar algo em qualquer loja. Quando você compra à vista, teoricamente, você tem um desconto. E você receber 7 milhões agora à vista, no pau ali, é muito melhor do que você receber de maneira parcelada. Eu vou dar um exemplo em relação ao Thiago Maia, que foi vendido pelo Flamengo ao Internacional no ano passado. O Flamengo só vai acabar de receber em 2027. Ou seja, é melhor você receber tudo agora no ato, os 7 milhões de euros, ou ficar parcelando e manter 30% de um jogador que vai completar 29 anos. Na visão da diretoria do Flamengo, foi melhor receber tudo agora e ceder os 100%. O que eu concordo. Porque quando você pega os 7 milhões de euros agora, ainda mais o Flamengo que está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa, é muito melhor. Você vai saber aproveitar melhor esse dinheiro. É muito melhor do que você receber daqui a 2, 3 anos, porque seria dessa maneira. Não é só porque é parcelado que acaba de receber no ano que vem. Não seria dessa maneira. Então, eu acho que foi uma negociação boa para o Flamengo. Vai receber 7 milhões de euros à vista num jogador que vai completar 29 anos, considerado reserva. Foi boa para o Cruzeiro, porque o Fernando Diniz entende que o jogador vai ser titular. E foi bom também para o jogador, porque o jogador vai voltar a ser feliz, porque ele não estava mais feliz no Flamengo. Bom para todo mundo. Agora eu estou pensando aqui numa situação. Lucas Pedrosa, será que não existe uma preocupação de você reforçar um possível rival na disputa por títulos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores? O Cruzeiro, e agora me enganei, o Cruzeiro está na Sul-Americana, então não entra nessa questão. O Cruzeiro está na Sul-Americana, mas é rival do Flamengo numa possível disputa por título em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Flamengo, saíram 2 caras daqui, né? Fabrício Bruno e Gabigol, para ir para o Cruzeiro. Você acha que se fosse para o Palmeiras, por exemplo, seria um caminho natural também? Você ainda não vê o Cruzeiro como um grande rival do Flamengo na disputa por títulos nacionais.
Sai dessa aí, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde, Flávio Vinick. Boa tarde, Veni, galera de casa. Primeiramente, eu acho que a negociação acabou ficando de bom tamanho para todo mundo mesmo. Ainda mais o Flamengo que está tendo essa dificuldade aí de ter o dinheiro em caixa, né? Eu acho que para os clubes, independentemente deles terem uma finança extremamente estabilizada ou não, parcelar a compra de um atleta é sempre muito importante justamente para esse fluxo. O Flamengo fez uma compra do De La Cruz à vista no ano passado que também, obviamente, onerou o clube, né, nessa questão do caixa. E agora o Cruzeiro, que tem dinheiro a rodo, porque o seu dono é bilionário, podemos dizer assim, faz uma compra de quase 50 milhões em relação ao Flamengo, que vai poder usar esse dinheiro para reinvestir. Eu acho que nem precisa usar o dinheiro todo para poder contratar um zagueiro que seja um reserva imediato para o Léo Ortiz e para o Léo Pereira. Agora, em relação a isso, sobre ter a rivalidade ou não, eu acho que o Cruzeiro é um time que vai se colocar como um postulante aos títulos que ele vai disputar, principalmente pelos jogadores que ele contratou. O Cruzeiro pegou o Gabigol, o Eduardo, o Fagner, já estava com o Cássio, já tinha o Matheus Pereira, o Dudu, o Bolazier, que é um jogador que fez até uma boa... Daqui a pouco o pessoal vai ficar com o pé atrás para vender pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá pegando aí... Na teoria, o Cruzeiro vem brigar por título. Tem que ver se esse time vai dar liga dentro de campo. Porque estrelas, isso não é garantia de nada. É garantia de que você vai ter um time forte, mas primeiro tem que dar liga em campo, principalmente porque são jogadores que são ídolos de outros clubes. É o maior ídolo da história do Corinthians, o segundo maior ídolo da história do Flamengo, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Tem muita coisa envolvida aí. Mas, na minha visão, o Cruzeiro já tinha um bom time. O Lautaro Dias é bom jogador, o Matheus Pereira, o Caio Jorge também. Então, assim, eu acho que corre esse risco sim, tá? De algum momento o Cruzeiro atrapalhar a vida do Flamengo. Falando ainda em negociação do Flamengo, como é que tá a situação com o Juninho? Foi feita uma proposta, no que deu, Vene? Antes de falar do Juninho, só um detalhe rápido sobre o Fabrício Bruno, porque isso também é uma informação. Com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo vai deixar de gastar o tempo do contrato dele, que era até o fim de 2028, de salário, cerca de 50 milhões de reais. Era isso que ele custaria só de salário se ele ficasse até 2028 no Flamengo, que era o tempo do contrato dele. Então, além da saída dele receber 7 milhões de euros, o Flamengo tem uma brecha ali na folha salarial muito boa para fazer possíveis contratações futuramente. E essa possível contratação pode ser o Juninho, que você mencionou, porém, a notícia não é boa para a diretoria do Flamengo, porque o Karabakh recusou a primeira proposta do Flamengo. Recusou? De 4 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do atleta. Porém, a negociação continua, o Flamengo vai fazer uma contraproposta, porque conta com a vontade do jogador, mas, repito, embora seja um clube bem alternativo, os donos são russos e a gente sabe muito bem como é negociar com o russo. Se não oferecer aquilo que eles entendem que de fato o jogador vale, eles não vão fazer negócio. Mas ele não tinha aceitado do Sevilha? É o mesmo valor que o Sevilha ofereceu? É o mesmo valor, só que agora eles vão tirar proveito, né? Porque o jogador não fechou a negociação, entre aspas, atrapalhou a vida deles e eles podem tirar proveito dessa situação. Beleza. Você não quis ir pro Sevilha, agora para te vender pro Flamengo a gente vai querer mais. E ele tá valorizado. Ele tá valorizado. Ele foi procurado por um clube na Europa que é respeitado. Subiu o valor. É óbvio que vai subir. O preço, é natural no mercado. Agora, eu vou ser sincero, eu não sei como que o Sevilha iria pagar o Karabakh. O Flamengo vai pagar de maneira parcelada. Isso também pode interferir. Não é só porque é o mesmo valor. Então, tudo depende de como seria a forma de pagamento. O Flamengo não vai pagar à vista, isso aí eu tenho certeza. É de maneira parcelada, porque o próprio empresário do jogador me disse. Mas foi recusada a primeira proposta, o que não quer dizer que ele não vai vir para o Flamengo. O Flamengo vai fazer uma contraproposta e aí a gente vai acompanhando essa novela aí também. Aí a vontade do jogador deve pesar, né, ô Pedrosa? O cara recusou o Sevilha, tá louco para vir pro Flamengo, já não vai pra Espanha, vai colocar uma pressão. Agora o negócio é que com o Russo é diferente mesmo, hein? Sem dúvida alguma, Flávio. Eu acho que em qualquer negociação, como foi, por exemplo, essa do Fabrício Bruno, ele se reapresentou lá de cara feia e... fez o protocolo ali tá vendido. Tchau. E tá vendido porque o cara deixa claro que ele tá insatisfeito, que ele não quer jogar. Então, assim, o clube muitas vezes pode fazer um jogo duro porque é um ativo do clube. E tem que fazer o jogo duro mesmo. É um ativo do clube, é um cara que tem valor. Agora, o Juninho, ele vai chegar lá no Karabakh. Ele também vai ficar insatisfeito, porque ele quer jogar no Flamengo. Ele tem a vontade de jogar no Flamengo. Isso não quer dizer que ele vai ser antiprofissional. A gente vê a história do Arias aí no Fluminense, por exemplo, um jogador que já queria ter saído, que tinha acordo e mesmo assim manteve seu nível de atuação desde o momento que ele vestia a camisa do Fluminense. Então, ser profissional e estar insatisfeito são coisas diferentes. Eu acho que o Juninho, se arrastando nessa negociação, já tendo aceitado com a conversa que ele teve com o Felipe Luiz e o Flamengo melhorando as condições, essa negociação vai sair. Isso faz parte de qualquer negócio.
Olha, o elenco principal do Rubro Negro, a gente já disse, reapresentou ontem, mas tem um destaque aqui pro novo visual do Alcaraz. Chamou a É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia. Fabrício Bruno decidiu deixar o Flamengo após ouvir de Felipe Melo que não seria titular. O futuro de Fabrício Bruno será bem longe do Flamengo. O zagueiro deve reencontrar Gabigol no Cruzeiro e a decisão de carreira se deu ainda em 2024, quando o jogador soube que dificilmente seria titular com Felipe Luiz. Ele ouviu essas palavras da boca do próprio técnico do Mengão, que disse ao atleta que ele não encaixa no seu estilo de jogo. A informação foi publicada pelo portal Gol, que garante que a conversa franca aconteceu após o jogo entre Flamengo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil de 2024. Na zona mista, em São Paulo, o jogador respondeu sobre a reserva, mas disse que ainda não havia conversado com Felipe Luiz sobre o assunto. Isso aconteceu logo depois, após Fabrício Bruno reconhecer que precisaria ter esse papo com o treinador para definir seus próximos passos. Felipe Luiz explicou que as características de Fabrício Bruno são diferentes do que ele pensa para a zaga flamenguista, admitindo que o jogador não seria titular. O portal garante que as partes não sofrem atrito e Fabrício Bruno, em clima amistoso, apenas decidiu querer seguir carreira em outro lugar. O Flamengo até recusou duas ofertas, mas deve aceitar os 7 milhões de euros, ou seja, 45 milhões oferecidos pelo Cruzeiro ao jogador, segundo Vene Casagrande. O jogador aguarda a troca de documentos entre os clubes para ver a negociação concretizada para finalmente integrar o elenco cruzeirense na pré-temporada nos Estados Unidos. No Mengão, Léo Ortiz e Léo Pereira devem formar a zaga titular, com Davi Luiz também deixando o clube rumo ao Fortaleza. Pablo e alguns nomes jovens também podem ganhar minutagens entre os profissionais. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.